Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto desse vídeo vai ser a reforma que você precisa fazer depois que você arremata o imóvel. Aqui nesse vídeo eu vou te dar uma noção básica assim para você poder fazer um planejamento, fazer um passo a passo certinho do que você precisa fazer, como contratar os profissionais, né, ou então algum parceiro como um corretor, por exemplo. E no final eu vou mostrar um exemplo de uma reforma que eu fiz de um imóvel que eu arrematei, né, em São Paulo. E a pessoa, quando desocupou, ela depredou bastante o imóvel, então eu tive que fazer uma reforma assim um pouco mais bruta, né? E eu vou te mostrar a planilha, vou te mostrar como que eu fiz todo o planejamento e as fotos no final, o resultado, tá bom? E a primeira coisa que você precisa fazer quando você já está com o imóvel em mãos, né, você já tomou uma posse do imóvel, é você definir que tipo de reforma que você vai fazer. Qual é o seu objetivo? Por exemplo, se você quer um ganho rápido, você comprou o imóvel e arrematou para poder vender logo quanto antes possível e fazer girar esse dinheiro, então você provavelmente vai querer uma reforma simples, que seja de uma qualidade, da melhor qualidade possível, que traga interesse para as pessoas na hora da venda, né? Que traga um diferencial do mercado, mas que seja o menor custo possível. Então é uma reforma mais simples que você puder fazer e mais rápida. Ou se você quiser uma reforma um pouco de um alto padrão melhor, né? Um padrão melhor, quer dizer, tipo de luxo, um pouquinho mais rebuscada. E aí então você vai ter uma reforma mais pesada, uma reforma que precisa de um profissional um pouco mais competente, materiais que são mais caros. E também você precisa decidir se você quer, o seu objetivo é aluguel ou é a venda, né? Porque se você for aluguel, você vai ter que fazer um pouco mais de reforma, de mobiliário, né? Se for o aluguel mensal, né, o aluguel tradicional, é um pouco menos talvez. Você pode colocar mais móveis, né, tipo sofá, pode colocar uns quadros, pode colocar algumas coisas assim, por exemplo, fogão, etc, né? E essas coisas vão ajudar você a alugar bem seu imóvel. Agora, se for um Airbnb, por exemplo, aí você precisa mobiliar completamente esse imóvel, né? Então, você precisa definir primeiro se é aluguel, venda e qual que é o nível da sua reforma. E essa etapa da reforma é bastante importante. Você precisa ter um bom planejamento, você precisa ter bons profissionais para não te dar dor de cabeça e não te atrasar. E como que a gente encontra esses profissionais, né? Bom, essa parte é um pouco mais difícil, assim, mais complicada, porque você precisa ter alguém de confiança. E como é que você encontra alguém de confiança se você arremata à distância, por exemplo? Se você vai fazer essa reforma à distância, você vai ter que pedir indicação. A melhor forma é você pedir indicação mesmo. Ou de conhecidos, se você não tem conhecidos, o amigo do amigo do amigo que você tem, mesmo na sua própria cidade. Às vezes eles conhecem alguém lá de fora, né, lá onde está o seu imóvel. Outra forma é você, por exemplo, quando você arrematou, por exemplo, você pode começar a criar uma parceria com algum imobiliário, algum corretor. O corretor, nessa etapa de transferência do imóvel, por exemplo, pode te ajudar muito. Ele pode te ajudar achando um despachante para você, para entregar os documentos no cartório, enfim, para desenrolar. E nessa fase, nessa etapa, ele também pode te ajudar, porque o corretor ali da região, ele conhece tudo. Às vezes ele já tem um pedreiro, ele já tem outros profissionais, né? E então peça indicação para ele. Faça essa parceria com esse corretor, por exemplo, quando estiver pronto o imóvel, você vai deixar o imóvel com ele para ele poder vender, botar na mão dele. Então faz esse acordo e vai pedindo indicação. Os corretores são muito prestativos, eles ajudam mesmo. Quando o corretor é bom, né? Porque tem muito corretor muito ruim por aí. Você precisa pesquisar também um bom corretor na região, alguém que sabe vender também, né? Isso vai ser um grande diferencial para o seu negócio lá na frente. Outra opção, você pode ir atrás de empresas. O que eu fiz foi isso, eu fui atrás de uma engenheira, ela tinha a empresa dela, e ela se virou com tudo. Ela tinha a equipe dela, ela levou a equipe dela, na verdade, da cidade dela até lá em São Paulo para poder fazer a reforma. E foi ótimo, foi muito bom, porque me evitou muita dor de cabeça. Reforma é muito problemático, sempre dá dor de cabeça. Eu fiz, acho que dos últimos 2 anos, uns 2 anos, eu fiz acho que umas 3 ou 4 reformas. Aqui no apartamento da minha casa, no leilão. E sempre eu tive dor de cabeça com pedreiro, com gesseiro, com pintor, com marceneiro, todo mundo. É muito difícil você ter um profissional que não vai te dar algum tipo de dor de cabeça. Mas, enfim, isso é a vida, né? A gente tem que ir contratando, vai fazendo serviço. Se a pessoa for boa, você guarda o contato dela. Se não for, você dispensa e contrata outro. Tem que ser assim. E uma última opção, se você não conseguiu nenhuma dessas formas, você pode ir nesses sites, fazer a busca no Google mesmo, desses profissionais da região ali, né? Ou então indicação do porteiro, do próprio condomínio,
dos moradores, se você tiver algum contato, que você tem que começar a criar um network ali e pedir indicação. Eu tenho certeza que eles vão ter alguém, que eles conhecem alguém que faça o serviço. E aí você vai fazer cotação com cada um deles. Se você não conseguiu nenhum até agora, você pode ir naqueles sites, por exemplo, tem um site chamado Get Ninjas, que tem muitos profissionais que botam um cadastro lá, né? E você pesquisa, encontra esse profissional. Tem outros sites também na internet. Então, tem que pesquisar, tem que procurar e ir testando mesmo. Então, agora eu vou fazer um passo a passo de tudo que você precisa fazer. Primeiro você começa, né, igual eu falei antes, com a definição. Você quer aluguel ou é venda? Você quer um padrão mais baixo, mas que tenha o mínimo de qualidade, né, com menor custo? Ou você quer um padrão mais alto? Essa é a primeira definição que você precisa fazer. Depois disso, a primeira coisa que você vai fazer é identificar a situação do imóvel. Porque se você é um arrematou à distância, por exemplo, você não sabe exatamente como está o imóvel. Então você vai ter que ter alguém para ir lá, que nesse caso, de novo, né, pode ser o corretor. O corretor, no dia que ele for tirar foto, você já pede para ele, tira foto, eu quero que você faça um registro de tudo para eu poder ver como está a situação. Por favor, tira a medida ali, né, da sala, de piso, né, porque provavelmente vou ter que trocar piso. Então peça para ele fazer essas medidas, né, tira a medida do piso, vê a parede, vê os detalhes, né, como que está o banheiro, como que está os registros, né, como que está a cozinha, cada detalhe. Peça para ele fazer uma avaliaçãozinha assim para você, só para você ter uma noção boa do que você vai precisar arrumar nesse imóvel, né? Se você tá, por exemplo, se você quer um baixo custo, né? Você quer vender rápido, normalmente o que você vai fazer? O que você vai trocar? O que você vai fazer de obra? É a troca de piso, pintura de parede e talvez troca de alguns registros, colocar algum armáriozinho, alguma coisa assim. Esses são os principais que você vai precisar fazer. Talvez colocar lâmpadas, né, luminárias, mas isso aí não pesa muito no dinheiro, no bolso, né? Os serviços principais é o piso e parede. O piso, você pode colocar, por exemplo, porcelanato, mesmo que o piso esteja mais ou menos bom, mas é aquela cerâmica antiga, é bom você trocar e botar um porcelanato. O porcelanato é muito mais bonito. E não é caro, não é muito caro isso. Você escolhe porcelanato assim, ele tem uma aparência boa, mas de baixo custo, né? E você coloca, é fácil. O pedreiro coloca rapidinho isso aí. Ou então você pode colocar um piso vinílico. O piso vinílico você pode pôr, inclusive, por cima da cerâmica, que aí dá menos trabalho e ele é mais rápido ainda de executar. Menos de uma semana você consegue fazer, a pessoa vai lá e coloca tudo. E fica assim, show de bola. Então esses são os tipos de serviço nesse caso, né? E se você não tem um parceiro desse, né, um corretor, você tem que ir atrás de outra pessoa, às vezes até o próprio zelador. Você dá uma graninha para ir lá, combina com ele, te dou R$50 lá, só para você bater umas medidas lá para mim, tirar umas fotos. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de fazer isso, porque, pô, R$50 só para puxar uma trena ali, tirar umas fotos, bom demais, né? Aí se o apartamento for na sua cidade, na sua região é mais fácil, que aí você vai lá e resolve tudo, né? Eu tô focando mais assim, quando você está à distância, porque essa é mais difícil você fazer isso, né? Depois disso, você então vai fazer uma lista, né? Você vai fazer uma tabelinha lá, colocar a lista de todos os materiais que você acha que vai ser executado, os serviços, né? Isso é estimativo mesmo, você faz ali da sua cabeça, ou então às vezes se você quiser uma coisa assim um pouquinho mais realista, conversa com alguém, conversa na sua cidade mesmo, com algum pedreiro, alguém que faz esse tipo de serviço, tem costume, e fala, a situação é essa aqui do imóvel, eu quero fazer isso aqui, arrumar isso aqui. Eu fiz essa tabela, você acha que está certinho ou você acha que eu preciso botar mais alguma coisa? Quantitativo está aqui. Por exemplo, eu vou mostrar aqui essa tabela do imóvel que eu reformei lá em São Paulo. Eu fiz essa tabela aqui, ó. E tem todos os detalhes aqui, tem a descrição, então eu botei aqui, né? Por exemplo, acabamento cromado para registro, porque a pessoa lá tirou tudo. Depois eu vou contar a história, como é que foi, mas aqui só para vocês terem uma noção aqui da tabela. Aí na tabela eu botei a unidade, a quantidade e depois eu fiz a pesquisa, né? Então aqui tem todos os itens aqui, eu vou botar essa tabela para vocês. Vou botar um link aí na descrição desse vídeo para vocês pegarem como exemplo. Vai facilitar bastante a vida de vocês. E nessa tabela você tem a quantidade, preço unitário, né, que eu falei, e o valor total. Você tem uma estimativa bem razoável do que você vai gastar. E aí com essa tabela, só com essa parte aqui de descrição, né, e quantidade, você pode pegar essa tabela, mandar para uma empresa, né, para uma loja de construção, por exemplo, e falar assim, façam uma cotação para mim de todos esses itens aí.
E a pessoa faz, ela pega esse material, essa tabela, né? E vai fazer e depois te entrega. Já facilita muito na hora da pesquisa, do que você ficar fazendo a pesquisa um por um ali de cada um dos materiais. Mas também pode ser feito. Você pode ir ali no Google mesmo e pesquisar, lá na região do onde está seu imóvel, né? Isso é para te dar uma boa noção do custo que você vai ter. Normalmente o custo é maior, vai ser maior, com certeza. Porque às vezes sempre tem que fazer alguma coisa a mais, sempre o produto que a pessoa encontra está mais caro do que você orçou ali, mas tudo bem. Aqui é só para você ter uma noção. E aí quem que vai comprar esse material? Pode ser você, à distância mesmo. Se você, por exemplo, entrou numa loja de construção e tem tudo lá, aí você pode comprar já, fazer a ordem de compra e pedir para a loja entregar lá no seu apartamento. E aí você contratou o profissional, você deixa ele e fala assim, ó, vai receber o material e você recebe aí para mim. Ele, beleza, tranquilo. Ou você pode, se você contratou, por exemplo, uma empresa, uma engenheira, igual no meu caso, né? Ela mesma se virou, ela foi atrás e comprou todo o material. Eu falei, ó, o preço é esse aqui, eu vou te pagar isso aqui. Então, acha esses materiais, acha o melhor material possível com o menor custo, para ficar bem legal. E ela resolveu tudo para mim, assim. Para mim foi uma mão na roda. Foi a melhor coisa que eu fiz eu ter achado essa engenheira. E às vezes a gente acha que o custo é muito alto, que vai ser muito caro. Não, vou contratar uma empresa, eu vou fazer eu mesmo. Cara, não é. A dor de cabeça que você evita. E eu nem paguei caro. Foi um preço barato, inclusive. Ela fez tudo e ainda me cobrou assim, um preço que se eu tivesse contratado um pedreiro mesmo, acho que seria mais caro. Então, assim, foi muito bom para mim e ela resolveu tudo. Bom, aí depois que você cotou, fez essa cotação desses itens, né? Você vai contratar um profissional. Porque agora você já tem noção da obra, já tem uma noção boa do que vai ser feita a obra, já tem até os preços dos materiais. E agora você vai contratar o profissional que você tinha combinado já, né? Que você já tinha ligado, pesquisado. Agora é hora de contratar ele. Então eu te recomendo fazer igual eu te falei, com um engenheiro, com uma empresa, porque você tem um contrato certinho, tem tudo definido ali. Mas se não puder, não tem problema. Você vai lá e faz esse controle, né? Contrata diretamente o pedreiro, contrata o pintor, contrata o marceneiro. E na hora que você for combinar com esse profissional o pagamento, ó, preste atenção, que essa parte aqui é muito importante. Com qualquer reforma que você for fazer na sua vida. Quando você for contratar um profissional, você defina com ele o seguinte, que pelo menos 50% do valor total que você vai pagar do serviço dele, você vai dar no final da obra. Nunca pague antes, porque essa pessoa pode te deixar na mão e você vai ficar à mercê dela, porque ela já vai ter recebido. Depois que ela recebe, ela não tem compromisso nenhum. Infelizmente, é assim que os profissionais né, da construção fazem, né? São dessa forma. Então, não pague no início. Às vezes ele pede assim, me dá um adiantamento aí, eu preciso que você me adiante. No máximo que você pode adiantar é 50%. E o restante você vai pagar no final. Você fala, o restante eu só te pago no último dia, depois que tiver tudo certinho, não tiver faltando nada. Se tiver faltando um preguinho, qualquer coisinha, você não paga, só paga no final. Às vezes o cara vai ficar assim, mas é porque eu preciso de comida, eu preciso não sei o quê. Você fala, não, eu te paguei 50%, é isso, e a gente combinou 50% no final, é isso. Seja firme, porque esses caras são difíceis. Eu tô te falando. Aí depois disso, você pode combinar, depois que você contratou, né, tá tudo certinho e começou a executar o serviço, você pode combinar com esse profissional, né, ou se é o engenheiro, ou se é esse pedreiro, enfim, combinar de fazer uma vez por semana pelo menos, uma call, né, fazer uma ligação de vídeo para ele te mostrar como que tá a obra, o que ele fez durante a semana, para você poder acompanhar e ver se está tudo indo certinho conforme você tinha planejado. Porque esse é um dos únicos controles que você vai poder fazer à distância, né? Como que você vai avaliar? Não tem como você avaliar de perto, né? A não ser que você tenha algum conhecido, às vezes você combina com o zelador ou então com o corretor para ir lá, dar uma olhada e ver se a obra está indo bem. Ou se está fazendo tudo certinho, se ele sugere, né, no caso do corretor, alguma coisa a mais para fazer, já aproveita aquele momento que ele tá a mão na obra, né? E aí, no final, né, no último dia, quando for entregar a obra, o que você pode fazer? Você, de novo, pega esse corretor, né, você vai ter esse parceiro, e pede para ele lá dar esse confere final, para ver se ficou do jeito que você queria, se está bem a reforma, se precisa fazer algum ajuste. E aí pede para tirar bastante foto, para você ver, faça essa call de vídeo também. E aí, finalizando a obra, tudo certinho, aí você paga lá o profissional, né? E vai botar o seu imóvel para venda. Já tá com o corretor ali, já tira as fotos e já vai pôr para venda. Mas tudo que eu falei aqui para vocês é para vocês terem uma noção básica de como que é uma reforma. A maioria dos casos, tudo que eu falei aqui é suficiente para você resolver tudo.
Às vezes você vai ter pode ter uma obra mais complicada, né? Algo que precisa fazer que seja um pouquinho mais complicado. E aí você vai ter que ter um profissional mais competente mesmo. Talvez te dê um pouco mais de dor de cabeça. Mas com tudo que eu falei aqui, você já tem uma boa noção de como que é essa reforma. Então tem essa planilha que eu vou mostrar para vocês e agora eu vou mostrar os exemplos. O exemplo, né, que eu fiz, que foi uma reforma até um pouquinho mais complicada do que eu imaginava, que eu previa no início, né? Bom, e esse imóvel, né, que eu vou contar para vocês, eu arrematei lá por volta de 2019, né, lá em São Paulo. E esse apartamento estava muito bonitinho. Tinha a avaliação do perito lá, né, do processo judicial, e tinha fotos internas do imóvel, estava muito bonitinho. O piso era de granito, as paredes estavam pintadinhas, né, tava tudo certinho, não faltava nada. Eu falei, pô, isso aqui é uma oportunidade de ouro. Vou pegar isso aqui e não vou precisar fazer quase nada. E aí o que os ocupantes fizeram na hora de sair do imóvel? Depredaram o imóvel inteiro. Então eles arrancaram todas as portas, levaram todos os vasos, os registros, bancada, levaram todos os espelhos de tomada, né? Interruptor, as lâmpadas, tiraram todas as cubas, a cozinha, até quebraram um pedaço assim do mármore ali, da bancada. E aí a pintura estava horrível, né? E aí eu tive que fazer tudo isso, substituir todos esses materiais. A fiação elétrica inteira eu tive que fazer porque o cara tirou. Ele simplesmente tirou boa parte dos fios, né? Da parte elétrica. E aí, como eu não queria aproveitar o resto que tinha lá, porque é coisa velha demais, aí eu acabei trocando tudo. Então eu fiz toda a parte elétrica, coloquei todas as tomadas, coloquei todos os espelhos, né? Interruptores, lâmpada, pintei tudo. Eu só não mexi no piso, porque o piso, por incrível que pareça, estava muito bom ainda. Era granito, né? Então nem mexi no piso. O piso ainda ficou perfeitinho. Coloquei cubas, né? Coloquei vaso, coloquei box. Eu vou mostrar uma foto para vocês como é que ficou. Mas antes, ó, só para mostrar, na tabela, né, que eu já tinha mostrado para vocês, eu tinha feito uma estimativa aqui de uns 28 mil, 29 mil reais de custo, pelo menos de material. Para mim, no final, saiu por 36, quase 37 mil. Então essa diferença aí de 8 mil, 9 mil reais aí foi praticamente os serviços que, né, da engenheira lá e a equipe dela. Então assim, ficou bastante realista e ela conseguiu fazer um trabalho muito bom. Então deixa eu mostrar para vocês aqui qual que foi a situação. Ó, a situação que o pessoal, os ocupantes deixaram o imóvel. Você vê aqui, né? Essa aqui é a imagem da sala, logo depois que entra no apartamento. Você já vê que já está faltando todas as tomadas ali, né? Interruptor, lâmpada. Aqui é outra visão da sala, né? Mas você vê que o piso está bonitinho, o piso está muito bom. A parede não estava tão ruim, mas tinha essa cor horrível aqui, vermelha, com textura. Eu tive que tirar. Eu tirei para deixar mais simples possível, né? Porque cores mais neutras facilita muito mais a venda do que uma cor dessa vermelha. Aqui, ó, você tem a cozinha. Olha só, a cozinha estava no estado feio. Porque eles quebraram lá uns pedaços da cerâmica, das pastilhas, né? Ali, ó, você vê que tá sem a cuba, até quebrou um pedaço da bancada onde tinha um fogão ali, arrancaram tudo. O banheiro também, olha aqui o banheiro. O banheiro aqui tirou o vaso, tirou o box, tirou tudo, deixou pelado, ó. Deixou só essa bancadinha aí. Aqui é a foto do outro banheiro, ó. As imagens do outro banheiro também, ó. Você vê que ficou a coisa mais horrível do mundo. Mas isso é simples de resolver. Parece que a pessoa acha que me causou um grande prejuízo, mas não foi. Isso aqui é fácil de resolver. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. E só teve um detalhe aqui que eles arrancaram um armário que tinha, que dividia 2 quartos, né? Era o quarto da suíte com um outro quarto lá. E aí esse armário era divisão, então debaixo desse armário, que ele era muito antigo, não tava com piso, né? Não tava com granito, tava com um piso antigo lá de tábua, né? E aí que eu tive que fazer aqui, eu não fiz um armário, eu só coloquei aqui uma parede aqui de drywall, né, de gesso, e deixei esse pedaço sem piso. Que aí a pessoa que fosse comprar, né, se fosse fazer um armário ali, elas botavam por cima, não tinha problema nenhum, porque ia tampar esse buraco no piso. Caso ela queira deixar só o piso mesmo, ela ia ter que completar esse pedacinho aqui. Bom, e agora eu vou mostrar como que ficou. Ó, então essa aqui é a sala. Eu vou botar aqui um antes e depois para vocês darem uma olhada. Ó. Como ficou bonitinho agora. Tá com as tomadas, tá tudo pintadinho, botei lá uma luminária boa. Simples, né? São coisas foram baratas e que deram uma outra cara pro apartamento. Olha aqui como ficou aquela parede vermelha. Antes, né? Olha só como ficou bem melhor agora.
dá até uma amplitude maior para a sala. Ó, a cozinha, olha como que a cozinha ficou. Vou botar outra imagem aqui. Ó, já tá com a pia, já tá tudo certinho, ó. A engenheira conseguiu achar aqui a cerâmica certinho, as pastilhas, conseguiu arrumar aqui essa parte da bancada que tinha quebrado, conseguiu ajeitar ali, ficar bem bacana. Colocou o tanque, ó, aqui, ó. Esse aqui é o que eu falei, o aquecedor. A pessoa teve a capacidade de arrancar o aquecedor que era do condomínio, que a pessoa, todos os prédios tinham o mesmo tipo de aquecedor, não era dela. Foi fornecido pelo próprio condomínio, quando todo mundo comprou, né? E ela arrancou, levou aquele aquecedor embora. E aí eu tive que comprar esse novo aqui, mas ficou bem show de bola, assim, novinho. Então a pessoa que comprou pegou o negócio zerado. E aqui eu queria mostrar o banheiro. Você vê, olha como é que ficou bonitinho o banheiro aqui, ó. Parece que é outro banheiro, né? Que não tem nada a ver com aquele. Tá com vaso agora, com a bancada, um espelho. Coloquei um espelho bem grande para dar amplitude, né? E também para tampar aqueles buracos, né? Aquelas coisas ruins. Então, assim, são dicas, né? Que a experiência do profissional que está ali fazendo a obra vai fazer toda a diferença. Vai saber o que põe, o que pode ali pôr para disfarçar alguma coisa que está feia, né? E que vai ficar bom. E então você precisa ter esses profissionais para te ajudar. E é só experiência mesmo. Com o tempo você vai criando essa lista de profissionais que vão sempre estar te ajudando, fazendo essa reforma. Então foi isso. Essa reforma aí demorou mais ou menos um mês e meio para fazer tudo. Me custou aí cerca de uns 37 mil. Mas você vê, o apartamento, ele valia 500 mil. Então, assim, 36 mil para um apartamento desse de obra, de reforma, é muito baixo, é um valor muito pequeno. Podia ser menos se não tivesse sido todo depredado desse jeito. Mas, ainda assim, não foi muito caro, não. Bom, então só para recapitular, né? O que você precisa fazer? Primeiro, identificar qual tipo de reforma que você quer fazer. Definir se é aluguel, se é venda, se você vai fazer ele de baixo custo, né, com melhor qualidade possível para poder vender, com diferencial, mas com o menor custo possível, ou se vai ser um alto padrão, ou se no caso de aluguel você vai pôr no Airbnb, ou se vai ser aluguel tradicional, os móveis que você vai colocar. Depois dessa definição, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer uma análise da situação atual do imóvel. Aí você vai medir, vai pegar as medidas, tirar bastante foto, ver tudo que você precisa fazer. Porque com essa situação, né, com essa visão que você vai ter, você vai fazer uma lista provavelmente, né, uma previsão daquilo tudo que você vai gastar, do serviço que você vai fazer. E aí, a partir desse serviço, você vai fazer uma cotação, cotando com as empresas, né, com o material de construção, fazendo pesquisa no Google mesmo. Você vai ter uma noção do custo dos materiais. Aí agora você vai fazer a pesquisa do profissional que vai executar, que pode ser um engenheiro que vai fazer tudo, um empreiteiro, por exemplo, ou você contratar cada profissional e ir pagando para cada um. E aí você vai fazer um contrato, você precisa fazer um contrato bem feito, né? Ou se não tiver contrato, você vai combinar essa forma, né, verbalmente com ele, com o profissional, e sempre lembrando, pague só no final, pelo menos 50% você só vai pagar depois que tiver concluída a obra, não tiver nenhum ajuste para ser feito. Você no máximo vai adiantar 50% do serviço para esse profissional. Pronto. E aí você vai fazer um acompanhamento semanal, fazendo call de vídeo, ou ligação, né, pedindo para ele mostrar tudo que ele fez e como que tá. E no final você vai fazer uma call final, né, de recebimento da obra, que você pode usar ou um corretor para alguém que esteja lá fisicamente para te ajudar, para olhar, ver como é que tá, ver se precisa fazer algum ajuste, se a reforma ficou boa mesmo, se tá bom para você poder anunciar, né, começar a vender. E aí você faz o pagamento para esse profissional. E aí seu imóvel já reformado está pronto agora para você poder vender. Então, esses são o passo a passo. Resumi aí rapidinho para vocês. Espero que tenha ajudado vocês, se ter uma noção. Se você não tinha noção de como que é uma reforma, eu tenho certeza que agora você já tem uma boa noção do que você vai precisar fazer, do custo que você vai ter. Então é isso. Eu fico por aqui. Um abraço e até mais.